Fala galerinha do seguro, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem, galerinha. Hoje nós vamos começar o capítulo 10, apostila 3, tá? É a frente A da apostila 3, as aulas 31 e 32, forças intermoleculares. Beleza, galerinha? É uma aula bem tranquila se vocês lembrarem de polaridade das moléculas, tá? A gente precisa da polaridade da molécula para poder fazer as forças intermoleculares. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula aqui, ó. Forças intermoleculares, tá, gente? Bom, são as interações. Além de força intermolecular, a gente pode ouvir o termo interações intermoleculares, tá bom? Então, são as interações entre as moléculas de mesmo tipo ou de tipos diferentes. Essas interações mantêm as moléculas de uma substância unidas ou de uma mistura também unidas, tá bom? Então, o importante estudar forças intermoleculares é porque daqui a pouco a gente vai ver o conceito de como que as substâncias têm diferentes temperaturas de fusão e ebulição, como que as substâncias têm diferentes solubilidades na presença de água ou de óleo, né? Uma substância ela é solúvel em água porque ela dissolve em água. Tudo isso a gente vai ver desde que a gente entenda bem forças intermoleculares ou interações intermoleculares. Por isso que eu falei que são interações entre o mesmo tipo ou tipos diferentes de moléculas. Por quê? É do mesmo tipo, molécula de água com molécula de água, ou de moléculas diferentes, de água com álcool, e assim vai. Então a gente vai interligar essa aula de forças intermoleculares com aulas de química orgânica, tá bom? Bom, com forças intermoleculares nós temos alguns estados físicos, os 3 estados físicos comuns que a gente conhece, que tem um tipo de interação diferente, essas interações intermoleculares. O estado sólido tem uma alta intensidade de interações intermoleculares, porque as moléculas ficam muito próximas uma da outra. Na verdade, as moléculas ficam próximas uma da outra justamente por causa dessa alta intensidade dessas interações entre as moléculas. Isso faz com que as moléculas fiquem mais próximas uma da outra. No estado líquido, as moléculas ficam um pouco mais separadas. Por quê? Porque tem uma baixa intensidade das interações intermoleculares. Elas ainda existem. Uma molécula fica interagindo, ou seja, fica ligada à outra por forças intermoleculares, mas essa intensidade é bem baixa. Já no estado gasoso, acontece que as moléculas elas soltam uma da outra, soltam entre aspas, tá? Por quê? Porque as interações intermoleculares são rompidas. Então as moléculas acabam se distanciando uma da outra. Então no estado gasoso nós temos as moléculas com maior distanciamento uma das outras, tá bom? E esse conceito de forças intermoleculares é extremamente importante nessa ideia. Por que nessa ideia que eu acabei de passar? Porque ela vai falar sobre as moléculas na fórmula de temperaturas de fusão e ebulição. Porque se as interações intermoleculares forem muito fortes, vão manter as moléculas muito próximas uma da outra. Tudo bem? Então é mais difícil ir para o estado líquido, é mais difícil ir para o estado gasoso. Isso faz com que a molécula tenha alta temperatura de fusão e alta temperatura de ebulição. Belezinha? Moléculas apolares. Para as moléculas apolares, nós temos só um tipo de interação, tá? Por quê? Porque as interações intermoleculares acontecem pela atração eletrostática entre as moléculas, ou seja, a parte positiva de uma molécula se interage com a parte negativa de uma outra molécula. Então acontece pelas interações eletrostáticas, interações elétricas. Positivo atrai negativo. Numa molécula apolar, nós não temos polos. Portanto, se essas moléculas não tendo polos, fica difícil interagir, porque ela não tem um polo positivo nem um polo negativo para um interagir com o outro. Tá bom? Então, como que faz para as moléculas apolares interagirem uma com a outra? Nós devemos gerar os polos, de alguma forma, para que possam interagir entre si. Então, de alguma forma, a gente gera os polos para que elas possam interagir entre si, as moléculas possam uma interagir com a outra, tá bom? E qual é feito esse processo? Bom, é assim, gente. Tem aqui uma molécula polar de N2, tá vendo? Nitrogênio. Imagina que as duas bolinhas verdes são as moléculas de nitrogênio e os elétrons estão envoltos nessa molécula. Então, em volta dessa molécula tem um monte de elétrons. Como eu sei quais são os polos? Só relembrando, como a gente viu lá na aula de polaridade, tá? Onde tem mais elétrons, a molécula fica negativa. Onde tem menos elétrons, a molécula fica positiva. Então, nesse caso, nós temos as moléculas apolares, elas não têm os elétrons divididos de um lado mais, de outro menos. Fica todos os elétrons aí espalhados pela molécula. O que acontece é que eu vou aproximar duas moléculas, como eu aproximei aí as moléculas de N2, eu vou aproximar elas, e quando eu faço essa aproximação, acontece isso daqui, ó. Acontece uma indução. Em um dos lados, a quantidade de elétrons acaba se deslocando. Como a gente vê aí, os elétrons acabaram se deslocando aqui para o lado direito.
Então tendo uma intensidade eletrônica muito grande do lado direito. Isso é uma coisa, é uma indução, polaridade instantânea, tá? A polaridade tem um instante, então é muito rápido. Pouco tempo ela está com vários elétrons aqui, então ela fica negativa. Beleza? E aí ela induz, ela causa, como essa parte ficou negativa, ela causa uma repulsão dos elétrons que estão mais próximos dela. Então o lado onde a molécula ficou negativa de uma das moléculas vai causar uma polarização positiva instantânea do outro lado. E aí vai ficar assim as moléculas, ó. Elas vão acabar interagindo porque esse lado negativo vai acabar interagindo com o outro lado positivo da outra molécula. Só que essa interação foi causada, como a gente chama aqui, forças de atração entre dipolos induzidos. Então foi causado por uma indução eletromagnética. Conclusão. Essa indução elétrica, tá? Não é nem eletromagnética, é indução elétrica. Essa indução elétrica que aconteceu é muito fraca. Por quê? Porque ocorre por uma polarização instantânea. Tanto que também vão ser conhecidos alguns nomes aí sobre forças de atração entre dipolos instantâneo, não só sobre dipolos induzidos, tá? Essas forças, chamadas forças de London, são forças fraquíssimas, tá, gente? Então, a interação de dipolo induzido, ou de forças de London, ou interações de dipolo instantâneo, a gente representa por esses D e DI, indicando que é dipolo induzido de um lado e dipolo induzido do outro, causa uma interação fraquíssima, tá? Por que uma interação fraquíssima? Porque as moléculas são apolares. Ah, professor, mas se as moléculas forem polares, como funciona? Bom, gente, se as moléculas forem polares, as interações são mais fáceis. Por quê? Porque já existem os polos. Então eu não preciso de gerar os polos, tá bom? Porém, se as moléculas são polares, nós temos dois tipos de interação. Ou a interação do tipo dipolo permanente, que já tem os polos, por isso a gente chama dipolo, são dois polos, então a molécula já tem os polos, e elas vão interagir. O polo positivo de uma molécula interage com o polo negativo de uma outra molécula. É uma interação de média intensidade. Ou a interação da forma mais forte possível para as moléculas. Nós não estamos falando de compostos iônicos, estamos falando de compostos moleculares, tá? Então, para as moléculas, nós temos a ligação na forma de ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio, ou, como é conhecido atualmente, interação de hidrogênio. Tá bom? As ligações de hidrogênio são as interações de média para alta intensidade. Lembrando, porque eu estou comparando só essas daí, tá? Então aqui, ó, essa interação de hidrogênio ela é mais alta, tá bom? A intensidade dela é mais alta do que a de polo permanente. Mas por que eu pus de intensidade média? Porque perto de uma ligação iônica, que é o próximo slide que a gente vai ver, ela ainda não é tão forte. Mas entre as três, a ligação entre as moleculares, a ligação de hidrogênio é a mais forte, tá bom? Quando que ocorre a ligação de hidrogênio? Quando o hidrogênio, então o átomo de hidrogênio está ligado diretamente ao FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Se ele estiver ligado a uma dessas três, a molécula sendo polar e o hidrogênio ligado a uma dessas três, nós teremos uma interação do tipo de ligação de hidrogênio, a mais forte das moléculas polares. Ah, professor, mas é importante saber a força? Sim, por isso que eu venho com esse slide falando disso, tá? Então nós temos aqui um quadro indicando as forças intermoleculares. Se vocês conseguirem decorar esse quadro, fechou. Fica muito mais fácil de entender, tá bom? Então o quadro tem aqui na primeira parte os tipos de interações, como elas ocorrem, a visão nanoscópica, como ficariam essas ligações, e a força, olha lá, a intensidade dessas interações, tá? Então, as forças de dispersão de London, como eu disse, forças de London, ou de dipolo induzido. Ocorrência, moléculas apolares. Quando as moléculas são apolares, tem dipolo induzido. A visão nanoscópica, a gente já estudou agora há pouco, ela é a mais fraquinha de todas, tá? Forças de dipolo ou de dipolo permanente, também representados por dp, dp, então dp significa dipolo permanente, então dp, dp. Ocorrência em moléculas polares desde que não faça ligações de hidrogênio, que também são moléculas polares, mas desde que o hidrogênio esteja com flúor, hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com nitrogênio. Visão nanoscópica aqui de um dipolo permanente ou dipolo-dipolo, gente, ó. A ponta negativa está interagindo com a ponta positiva. Das ligações de hidrogênio, o hidrogênio, a bolinha branca, ela interage com a molécula da outra, com o átomo da outra molécula, no caso um oxigênio, um flúor que esteja aqui, no caso aqui é um oxigênio, tá? Então o hidrogênio interage com a molécula, com o átomo da outra molécula, beleza?
Da mesma forma que o oxigênio dessa molécula aqui interage com o hidrogênio de uma outra molécula. Veja que pela força, as interações e as ligações de hidrogênio são bem mais fortes que as de dipolo permanente, que são bem mais fortes que as de dipolo induzido. Porém, a mais forte de todos é o que a gente chama de interação do tipo íon-dipolo. E aí não são interações só moleculares, mas como está escrito aí, íon-dipolo. Então, é uma interação que acontece entre moléculas e íons, tá bom? Então, íons, ligação iônica. Como que é essa ligação, professor? Se eu pegar o sal de cozinha e colocar na água. No sal de cozinha a gente tem a interação na forma iônica e na água nós temos uma interação na forma molecular. Tudo bem? E para interagir o sal de cozinha na água, para a água solubilizar o sal de cozinha, que é o que está acontecendo aqui, ó, ela solubiliza o íon positivo, o cátion. A água ela envolve esse íon positivo, a gente fala que essa interação é de íon dipolo. E no íon negativo, que vai acontecer a mesma coisa, tá? Para o íon negativo, vai acontecer a interação íon dipolo do íon negativo com a água, certo? Uma observaçãozinha importante aí, gente. Como que eu faço para identificar entre as moléculas, tá? Entre as moléculas. Eu tenho um quadrinho aqui, ó lá, ó. Se as moléculas são polares? Não, se não são interações de dipolo induzido. Não, as moléculas são polares. Então elas sim são polares. Aqui, ó. Sim. Existem átomos de hidrogênio ligados ao FON? Se sim, ligação de hidrogênio. Se não, forças de dipolo ou de dipolo permanente. Só isso, tá, gente? Duas observaçõezinhas para vocês aqui, ó. Alguns químicos ainda denominam as interações intermoleculares como forças de Van der Waals e ligações de hidrogênio, ou seja, dipolo induzido e dipolo permanente, vocês podem ouvir o termo Van der Waals, tá bom? Porque Van der Waals foi um estudante, tá? Um cientista holandês que estudou essa denominação clássica para interações intermoleculares, tá? No vestibular mais conhecido, Enem, FUVEST, a gente vai ver termos como interações de polo induzido, de dipolo permanente ou dipolo-dipolo, e ligações de hidrogênio e íons de dipolo, tá? A carbonila apresenta polaridade suficiente para estabelecer ligações de hidrogênio com as moléculas que têm ligações com HN, HO e HF. Só para entender o que eu estou querendo dizer aqui, gente, para fazer a interação de hidrogênio, uma das moléculas tem que ter o hidrogênio ligado ao O, ou ao F, ou ao N. Tá vendo que aqui na água, H2O, aqui é a água, o hidrogênio está ligado ao oxigêno. Então aqui já é suficiente para dizer que entre as moléculas de água ocorre a ligação de hidrogênio. Mas chegou uma outra molécula aqui, uma carbonila, que é o C+O. Esse oxigênio, entre esse oxigênio e o carbono, qual é o tipo de interação que tem? Entre o oxigênio e o carbono, entre as moléculas da carbonila, né, do composto de carbonila, vai ser de dipolo permanente. Mas o hidrogênio já está ligado a um oxigênio na água, então ele também pode fazer ligação de hidrogênio com outro oxigênio. Aqui nós temos um pequeno equívoco, tá? Eu peguei da apostila de vocês, não consegui corrigir. Essa densidade fica negativa e não positiva, ok? Bom, dito isso, vamos lá para os exercícios, começando com o exercício 1. Complete a tabela a seguir conforme o exemplo. Então, ali nós temos a substância química, polaridade das ligações, polaridade das moléculas e denominação das forças intermoleculares. Água, decorem, ligação na água, sempre polar. Molécula da água, sempre polar. Interação, ligação de hidrogênio. Por quê? Porque o oxigênio da água está ligado ao hidrogênio da água. Ok? CH4, opa, tem 5 átomos, geometria tetraédrica, ligação entre carbono e hidrogênio, polar. Tudo bem? Porque carbono e hidrogênio são átomos diferentes, então ligação polar. Polaridade da molécula de CH4, ela é uma molécula apolar, tá bom, gente? Por que ela é uma molécula apolar? Porque ela tem 5 átomos e as 4 pontas são iguais. Então, é uma molécula apolar. Tem que lembrar daquela tabelinha. Então, para fazer esses exercícios, a melhor coisa, qualquer coisa, pausem o vídeo e tenta fazer vocês. Mas fiquem com aquela tabela que eu passei na aula de polaridade para vocês, tá bom? Tipo de interação, se é polar de polos induzidos, ou DI. CH3OH, uma dica, é uma molécula orgânica. Somente hidrocarbonetos são apolares. Todas as outras funções orgânicas são polares. Seja fortemente polar ou fracamente polar, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas todas são polares, tá? Então, ligação polar, molécula polar. Tipo de interação, ligação de hidrogênio. Por quê, professor? Porque tem um HO aqui, ó. OH no finalzinho. Esse OH no final já dá ligação de hidrogênio. BR2, ligação
Apolar, porque é Br com Br, é igual. Então é apolar. Molécula apolar. Denominação das interações, dipolo induzido. Se a molécula é apolar, é dipolo induzido. HF, H com F. Polaridade, polar. Molécula, polar. Ligação de hidrogênio, porque é H com F, tá bom? O2, tipo de ligação, apolar. Polaridade da molécula, apolar também, porque se a ligação é apolar, a molécula também é apolar. Você pode lembrar pela tabelinha, dois átomos na molécula, as duas pontas são iguais, molécula é apolar. Então, ligação de dipolo induzido. Por fim, o C-HH, tipo de ligação, CH, polar, né? É uma molécula orgânica, tá bom? Esse aí é um aldeído orgânico. Esse aldeído polar, tá bom, gente? Porque só hidrocarboneto vai ser apolar. Só que aqui não está o hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio. Ah, professor, mas tem hidrogênio e tem oxigênio. Sim, gente, tem hidrogênio, tem oxigênio. Mas para ser ligação de hidrogênio, a interação tem que estar direta. O hidrogênio tem que estar diretamente ligado ao oxigênio. Então aqui, as forças de dipolo-dipolo. Belezinha, gente? Vamos para o próximo exercício, então? Vamos lá, então? Ó, exercício 3 agora, tá? As ligações de hidrogênio formadas entre moléculas de água, HOH, podem ser representadas aqui. Opa, analisa com bastante calma aqui, tá, gente? Ó, analisa com bastante calma. Aqui nós temos uma molécula de água, ó. Aqui, tá vendo? Ó, OHH lá em cima. Canto superior esquerdo aqui, ó. OHH, é a molécula de água. Como ela interage com o oxigênio? Bom, o hidrogênio é a parte positiva porque o oxigênio é mais eletronegativo. E olha aqui que legal, na hora que ele passou o exercício, ele já falou que as moléculas de água têm 2 pares de elétrons sobrando. Ah lá, gente, lá atrás, quando a gente viu ligações químicas, ligações covalentes, sobrou par de elétron na molécula de água. Quantos pares de elétrons sobrou na molécula de água? 2 pares. Se sobraram 2 pares, ela consegue fazer 2 interações. Então é esse par de elétrons da água que sobrou, do oxigênio que sobrou, que faz a interação com o hidrogênio, tá bom? Então, por isso que aqui no meio, ó, se vocês olharem bem no meio do desenho, tem uma molécula de água aqui. As interações do oxigênio são 2 com os hidrogênios, tá bom? E embaixo o oxigênio interage com o hidrogênio e assim vai. Com base nesse modelo, representa as ligações de hidrogênio que existem na molécula de amônia. Opa, amônia, o nitrogênio só tem um parzinho, gente. Se ele só tem um parzinho, ele só consegue interagir uma vez. Olha lá a resposta, ó. Cada nitrogênio interage uma vez com o hidrogênio de uma outra molécula de amônia, que interage uma vez com o hidrogênio de uma outra molécula de amônia, e assim sucessivamente. Beleza? Então essa é a resposta do exercício 3. Esse quadrinho aqui embaixo. Vamos para o exercício 4 agora, hein? Vamos lá? Então, exercício 4. FUVEST. O que resulta quando se desidrata a mistura de etanol e água, quebrando essas ligações intermoleculares, chamadas por ligações de hidrogênio, entre as substâncias? Vamos lá então, gente. Ó. Desidratação com quebra somente da molécula de hidrogênio implica na separação da água do álcool, desdobramento da mistura. Esse exercício ele está mal posicionado, tá? A gente vai ter uma aula sobre ligações, sobre reações químicas, e vai ter uma aula de reação de eliminação, de desidratação, tá bom? Então, esse exercício está bem desatualizado, aí, a posição dele, ele teria que estar lá para frente. Mas tudo bem, vamos entender aqui o que está acontecendo. Ó. Ele quer que a desidratação ocorra quebrando as interações intermoleculares da molécula de água, de hidrogênio dessa substância. Então, eu vou tirar aqui, ó, vou quebrar aqui a interação intermolecular, tá bom? Quebrando essa interação molecular, o que sobra? É a interação entre etanol e água, tá? A desidratação. Gente, se você tira a interação intermolecular, você tira o etanol da água, ou a água do etanol. Isso que é desidratação, tirar a água do etanol. Então sobra o etanol na forma anidro, a gente fala que anidro é sem água, e água, tá bom? Agora ele quer que a gente quebre as interações intermoleculares, né? O que resulta da desidratação, no caso, do etanol, quebrando-se as ligações covalentes da substância. Então, ó, agora eu tenho uma ligação covalente da substância, tá bom? Então eu vou quebrar e tirar a água. Como que eu tiro a água, professor? Gente, eu tiro a água assim, ó, quebrando o OH de uma molécula e o OH da outra. Então, quebrando o OH de uma molécula e o OH da outra, eu retiro a água, tá? Então, ó, eu vou tirar esse OH do primeiro etanol com o H que está ligado ao O do outro etanol. Então, o OH do primeiro etanol ligado ao OH
do segundo etanol, tá bom? Quando eu retiro isso, sai uma água, tá bom? E aí o que forma? Vou copiar, ó, CH3CH, tirei esse OH, mas eu liguei essa ligação no O. Então, CH3CH2, O, continuando depois do O, CH2CH3. Pronto, formou o éter etílico, tá bom? Isso aqui a gente vai chamar de desidratação intermolecular. Tem uma possibilidade de você tirar dentro da própria molécula. Por quê? Porque, ó, o CH3 tem 3 hidrogênios, CH2O, então CH3 está aqui, ó, CH2H, então isso aqui é um CH3, CH2OH, eu posso tirar a água daqui, ó, o OH daqui e o H do outro carbono. Com isso, eu formo a água. E sobrou uma ligação aqui, sobrou uma ligação do primeiro CH2, sobrou uma ligação do segundo CH2, então a gente liga essas duas ligações, formando o eteno, beleza? Gente, por hoje é isso daí, espero que vocês tenham entendido. Esse exercício 4 não precisa se preocupar se vocês ainda não entenderam, que vai ter uma aula só sobre ele, tá bom? Mas, por enquanto, é isso daí. Beijinho pra vocês e bons estudos! Tchau, tchau!